Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tirando a saudade que tá apertando muito, 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 eu espero que vocês todos estejam muito bem, que eu também tô segurando as pontas aqui, tá? Hoje, nessa gravação, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre potenciação. Quando a gente fala de potenciação, a gente tem que lembrar da aula que a tia Vanessa deu, que falava sobre multiplicação de números naturais. Quando a gente multiplicava números iguais, eu podia fazer uma troca. Então, se eu tinha 2 vezes 2 vezes 2, eu trocava por 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência. Hoje a gente vai trabalhar esses conceitos de potenciação, só que dentro de um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números decimais. Então, eu separei aqui para vocês alguns slides para poder facilitar toda essa lembrança e para que a gente possa, no caso, introduzir também esse conteúdo nos números decimais, tá bom? Então, aqui eu tenho, deixa eu mudar o slide. Isso que a tia Vanessa falou, que a gente vai desenvolver essa percepção de que todos os procedimentos, todos os cálculos que a gente faz com a potência de números naturais, que foi o que a gente já viu, eles também podem ser aplicados no conjunto dos números decimais. Aqui eu trouxe para vocês assim, ó, alguns conceitos para a gente rever, para a gente retomar. Primeira coisa, nesse exemplo eu tenho 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Quem seria o 3? O 3 é a minha base. O 2 é o meu expoente e o 9 é a minha potência, ou seja, o meu resultado. O que o 3, o que a base faz? A base é o número que será multiplicado por ele mesmo. Já o 2, que é o expoente, é o que vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. E aí eu multiplico e encontro, no caso, a potência, que é o meu resultado, tá? A potência é uma multiplicação de fatores iguais. A gente nunca pode esquecer dessa situação. E aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Observem que a base, no caso esse 2, ele apareceu 4 vezes. Olhem só, eu tenho 1, 2, 3 e 4. E aí eu vou multiplicando como a gente sempre multiplicou. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 vezes 2 é igual a 16. Ou seja, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Aqui foi só para a gente relembrar esses conceitos que a gente já trabalhou, tá bom? Agora, nós temos o seguinte. Veja esse exemplo. Eu tenho o cubo, porque eu tenho aqui ó, um expoente 3, de base 0,9, ou seja, 9 décimos. O 3 que está lá em cima, que é o expoente, ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar 0,9 por ele mesmo. Então, eu vou fazer 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9, 3 vezes. E aí, eu multiplico na ordem que aparecer. Então, eu tenho aqui, ó, 0,9 vezes 0,9, nós já vimos lá no conteúdo de multiplicação de números decimais, que eu multiplico sem a vírgula normalmente, 9 vezes 9 dá 81, mas agora, ó, no total, eu tenho duas casas decimais. Então, eu tinha 81, eu conto 1, 2, coloco a vírgula e o zero. Detalhe que 0,81 ou 81 centésimos é o resultado só da multiplicação de 0,9 por 0,9. Tá faltando esse terceiro 0,9 aqui, ó. Esse terceiro. Então, eu vou pegar o 0,81 e multiplicar por 0,9, que é igual a 0,729 ou 729 milésimos, porque está ocupando a terceira casa decimal. Aqui vem os cálculos para vocês. Quem precisa armar a conta para poder encontrar o resultado, pode conferir, no caso, o nosso cálculo aqui. Bom, observe essa situação. Maria quer descobrir quantos azulejos azuis cabem na sala de casa. Como podemos ajudá-la? Olha só, o azulejo é esse aqui, aquele quadradinho. Lembrando que quadrado é uma figura geométrica que possui lados com medidas iguais. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir a medida do lado desse azulejo que é quadrado.
Atenção, eu tenho que esse azulejo tem 0,7 por 0,7 metros. Essa é a medida do lado do meu quadrado. Bom, se eu tenho que é 0,7 por 0,7, já sei, vamos usar a potenciação de números decimais. Por quê? Porque eu tenho multiplicação com fatores iguais. Então, eu faço uma troca. 0,7 vezes 0,7 é a mesma coisa que 0,7 elevado ao quadrado ou o quadrado de 0,7. O primeiro aqui, nós temos 0,7 ao quadrado, vamos voltar lá naquele conteúdo de multiplicação. Multiplicação, eu ignoro a vírgula e faço 7 vezes 7. Quanto que deu 7 vezes 7? 49. Só que eu tenho que retomar agora a minha vírgula. Aonde eu vou posicionar a minha vírgula? Quando eu desmembro e faço 0,7 vezes 0,7, olha só, eu tenho duas casas decimais. Tendo duas casas decimais, obrigatoriamente eu terei duas casas decimais na minha resposta. Então, o quadrado de 0,7 é igual a 49 centésimos. A área do azulejo é igual a 0,49 metros quadrados. Se a sala da casa de Maria tem 49 metros quadrados e cada azulejo azul tem 0,49 metros quadrados, o que ele quer saber? Quantos azulejos cabem lá dentro dessa sala? Bom, quanto vezes 0,49 vai dar 49, que é a quantidade aqui da área da sala dela? 100. 100 azulejos vezes, no caso, 0,49, que é a área de cada um, vai me dar um total de 49 azulejos. Então, Maria vai precisar de 49 azulejos para compor a sala dela, tá? Aqui nós temos outros cálculos para a gente poder trabalhar com a potenciação. Aqui eu tenho o cubo de 0,4 ou o cubo de 4 décimos. Lembrando que o expoente, nesse caso, que é o 3, ele vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu faço 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Aqui, se eu fizer por etapa, eu tenho 0,4 vezes 0,4, ignora a vírgula, 4 vezes 4, 16. Mas aqui, ó, observem, eu encontrei 16, só que eu tenho duas casas depois da vírgula. Observem, vamos relembrar aqui bem direitinho. Deixa eu tentar trazer essa barrinha aqui para cima. Ajuda. Não, ela não quer ajudar. Tudo bem. Então, aqui, olha só, eu tenho duas casas decimais, que é o 0, o 4, uma, duas, eu tenho duas casas. Então, na minha resposta, aqui embaixo, eu também terei duas casas, 0,16 ou 16 centésimos. Só que eu ainda tenho que multiplicar mais uma vez, porque eu só multipliquei duas vezes o 0,4. Então, eu multiplico mais uma vez. Multiplicando mais uma vez, eu tenho 0,16 vezes 0,4 e ignorando a vírgula. 16 vezes 4 dá 64. Perfeito. Só que agora eu tenho três casas decimais. Observem aqui, ó. Eu tenho uma, duas no primeiro número, que é 16, e no segundo número eu tenho uma casa, que é o 4. Então, eu tenho um total de 3 casas decimais. Isso nos força a trabalhar com o zero, porque se eu tinha encontrado só o 64 e eu preciso ter 3 casas decimais, eu acrescento zero tranquilamente, posiciono a minha vírgula e coloco zero na parte inteira. Então, eu tenho 64 milésimos como resposta, ok? O segundo exemplo, eu tenho o quadrado de 2 inteiros e 31 centésimos. Do mesmo jeito, ignoro a vírgula e faço 231 vezes 231. Atenção aqui, ó. 231 vezes 231, olha lá, vezes 231, nos dá 53.361. Isso significa que quando eu colocar esse valor aqui, a gente tem que lembrar a quantidade de casas decimais que a gente vai ter. Observem que, quando eu somo a quantidade de casas, eu tenho
2 e 2, ou seja, eu tenho um total de 4 casas decimais. Então, eu conto aqui, ó, no número final. 1, 2, 3, 4, posiciono a minha vírgula e o 5 fica na parte inteira. E agora, um desafio para vocês. Esse desafio é uma pirâmide mágica. Eu tenho uma pirâmide que na base dela, cada quadradinho está sendo representado por 0,5 ou 5 décimos. E eu quero descobrir o valor de A, B e C. Observem uma coisa, existe aqui um segredo. O segredo é que 0,5 vezes 0,5 vai me dar a resposta da letra B. E aqui, ó, C, observem que embaixo de C eu tenho esse quadradinho e eu tenho esse quadradinho aqui embaixo. Então, C é a resposta de 0,5 vezes 0,5. O que eu quero de vocês? Eu quero de vocês que no post onde foi colocada essa aula gravada, que vocês coloquem lá nos comentários quanto que vocês encontraram no valor da letra A. Quanto que está valendo o topo da sua pirâmide mágica, tá? Eu espero que vocês tenham relembrado esse conteúdo de potenciação, que ele é super importante para a gente, não só no conjunto dos números naturais, mas também no conjunto dos números decimais. Não esqueçam de ir lá nos comentários desse post e colocar qual é o valor de A da sua pirâmide. Quero ver quem vai acertar. Um grande beijo para vocês e até a próxima!